Galera, nós vamos testar aqui pela primeira vez um notebook equipado com o chip GTX 1650. E a série 50 costuma ser uma das mais interessantes quando a gente olha para notebooks, porque é onde nós temos a melhor relação entre performance, custo e também a questão de aquecimento, consumo de energia. Nós conseguimos ter um bom balanço porque a série 50 ela é um dimensionamento daqueles chips maiores que a gente vê em desktops, aqueles modelos tipo a 1660 Ti ou os mesmos RTX 2070, 2080. Na medida que a gente vai baixando o tamanho da estrutura, você começa a ter uma eficiência energética maior. Nós temos menos núcleos juntos aquecendo, você consegue ter um bom balanço ainda de um hardware que entrega desempenho, mas que não tem aqueles problemas de questão de aquecimento e de precisar muita energia. Nós já vimos isso em ação na linha de desktops. Então, por exemplo, esse modelinho aqui da Galaxy, a gente já tem análise lá no Adrenaline e, em geral, os chips GTX 1650 que a gente testou são chips que consomem pouquíssima energia. No caso desse modelo da Galaxy, a gente nem tem o conector de energia aqui em cima, ela tira toda a energia do slot PCI. Temos aí um projeto que, esse aqui tem 2 fãs, mas tem vários que vão ter somente uma fã, então ele aquece pouco. E nos nossos testes entregou um bom desempenho em questão aí, principalmente quando você compara com quanta energia ele consome e quanto aquecimento ele gera. E essas 2 características são muito importantes para notebooks que não tem muito lugar para dissipar calor. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês qual é o hardware que a gente vai testar aqui. Este notebook é o Avel Move, é o primeiro então com o chip GTX 1650 e também é o primeiro com um Core i7. Então vamos partir para as configurações. Primeiro falando da GPU, então nós temos a GTX 1650. E em série, principalmente na série 10, nós vimos muito a placa de vídeo que está no notebook ser igual à placa de vídeo que está no desktop. E aqui nós temos um caso curioso, porque ela é uma placa equipada com 4 GB de memória, assim como acontece com a 1650 de desktop, mas nós temos um total de 1024 núcleos CUDA. E pulando lá para análise no Adrenaline, nós temos aqui justamente o modelo da Galaxy, que eu estava mostrando antes. Quando a gente desce aqui na parte de especificações dela, tem uma coisinha que chama atenção, que é o seguinte: a quantidade de núcleos CUDA é 8.896. Então, deixa eu pôr aqui do lado. Para vocês perceberem o que está acontecendo aqui. Nós temos mais núcleos CUDA na versão de desktop do que nós teríamos na versão... temos mais núcleos CUDA na versão de notebook que na versão de desktop. Então, é já uma diferença importante, que a gente vai ver aí a performance ao longo do gameplay. E já adiantando um pouquinho da análise, também está no ar desse notebook e o resultado é que em alguns momentos o notebook se sai melhor que a versão de desktop. Então mesmo com as restrições de espaço, de aquecimento, de questão de alimentação de energia, que também é mais limitado, nós temos alguns momentos que a 1650 de notebook está entregando mais performance que aquele carinha ali de desktop. É uma coisa que no passado a gente já considerava uma vitória quando nós tínhamos uma performance semelhante, nós estamos vendo inclusive a inversão, nós temos um notebook que entrega um pouquinho mais de desempenho. Agora, olhando para outra ponta, nós temos aqui o primeiro processador Intel Core da 9ª geração para testes, ou mais ou menos, porque o que acontece? Se eu abro aqui o CPU-Z, vê que nós temos aparecendo aqui um Core i7 8850H, que seria teoricamente um processador de 8ª geração, só que se a gente vem aqui no próprio relatório do Windows, então se eu venho aqui no computador e vou em propriedades, pela primeira vez eu estou vendo isso acontecer. O Windows está relatando para a gente que é um Core i7 9750H, um processador de 9ª geração, e por algum motivo o nosso CPU-Z está indicando que ele é um outro modelo. Para tirar a dúvida, é claro que quando a Avel fez o envio para a gente, já nos avisou que era um processador de 9ª geração, tem um adesivo de 9ª geração nele, mas para tirar qualquer dúvida sobre qual modelo é, ambos são 6 e 12 threads, então essa característica não nos tira dúvida de qual é qual. Nós temos uma diferença de frequência, então o Core de 9ª geração ele opera de 2.6 a 4.5, enquanto que o de 8ª geração ia parar ali nos 4.1. Então eu rodei um teste de estresse, para a gente dar uma olhada, e como vocês podem ver, as frequências chegaram na casa dos 4.4, ou seja, né, tirando mesmo ele indicando também no HW Monitor, que é um 8850, a gente sabe que como ele está batendo os 4.4 GHz, não tem como ele ser esse processador. Ele opera até 4.1, ele não pode subir uma frequência acima do que é a especificação dele. Então nós temos então o processador de 9ª geração e uma das principais mudanças é justamente essa. Nós temos clocks mais altos, ele chega a 4.5, até o clock base dele também é um pouquinho mais alto. Nós temos aqui mudanças na quantidade de Smart Cache, subiu para 12. E no restante nós temos um notebook que relativamente, nós temos características semelhantes. Então é um processador que também opera em 14 nanômetros, assim como a geração anterior. Vai ficar só para a 10ª geração a redução para os 10 nanômetros.
Na parte de memórias, nós temos um total de 16 GB e está operando em Dual Channel e a frequência é 2666 MHz. É uma coisa que vocês têm que ficar de olho, está pensando em jogar. Tem algumas fabricantes que às vezes vendem somente um módulo de memória, às vezes tem 8 GB, que é suficiente, mas somente um módulo, então você tem um single channel, às vezes a frequência não está em 2666. É legal você buscar uma configuração como essa aqui para extrair mais performance do seu processador e do seu chip gráfico. Bom, então essas são as especificações. Primeira vez que nós vamos testar uma 1650 e um Core i7 de nona geração. Bora jogar para ver o que a gente consegue com esses caras aqui. Galera, então eu vou começar os testes aqui com o Resident Evil 2 Remake. Vamos começar com um jogo que tem bons gráficos, estou rodando ele em DirectX 11 e uma coisa importante a gente destacar aqui, o modelo da Vel ele trabalha com 3 perfis de operação, então nós podemos através de um botão de atalho ali trocar ele para o modo Office, o modo Gaming e o modo Turbo. Então nesse momento eu estou jogando com o modo Office, que é o modo em que ele segura um pouco mais as frequências, segura um pouquinho mais a ventoinha, então ele não está tão barulhento, não está rodando elas tão rápido. Só que se eu mexo nele, vocês vão ver uma mudança no mesmo instante. Então, por exemplo, aqui a GTX 1650 está operando a 1635 MHz. Se eu vou lá e aperto o botãozinho, a gente passa a tela operando a 1815. Então, subiu ali 200 MHz. Só que tem um problema que esse perfil também ele é bem mais agressivo com as ventoinhas. Então, vê que a temperatura subiu para 82 graus, ele vai acelerar as fãs e aos poucos esses 82 graus vão baixar um pouquinho mais. Então, nós vamos ver essa temperatura baixando. Só que seria onde eu conseguiria mais performance, só que é uma forma de operação muito barulhenta. Então, exceto se você está jogando com headset, se você tem alguma coisa que ou realmente você não liga para o barulho, eu vou jogar no modo um pouquinho mais baixo em questão de frequências, porque senão é muito agressivo. Então, vou trocar para o próximo estágio, que é o modo Gaming. E aí ele traz um perfil um pouco mais discreto, nós estamos de novo à casa dos 1600 e vai ter as ventoinhas trabalhando um nível um pouquinho mais aceitável. Vê que a temperatura já começou a dar uma baixada, já está indo para os 70 graus. E para quem prefere aí um notebook mais silencioso, a gente consegue deixar no Office, ele vai baixar um pouquinho mais as frequências de novo e vai principalmente ser bem mais comedido no uso da fan. Na análise completa do notebook vocês conseguem conferir os nossos testes de performance. Eu, em geral, gosto mais do desempenho dele quando ele está no modo Office, porque ele fica silencioso, para os padrões de um notebook gamer, ele até que fica bem silencioso e não perde tanto desempenho assim, ele entrega um desempenho legal. Como a gente está aqui querendo ver a performance do chip GTX, eu vou pôr no intermediário dos dois, nem no modo Overclock, porque ele fica muito barulhento, nem no modo Office. Eu vou pôr o segundo estágio, que é o modo que ele chama de modo Gaming, que ele vai ter um meio termo entre ser silencioso e ter performance, e é com ele que a gente vai jogar. Então, agora dando uma olhada nas configurações, eu estou com o Resident Evil, como a gente costuma fazer, ele está em DirectX 11 e a gente está usando o preset de configuração no máximo. Que, entre outras coisas, essa nossa GPU e esse nosso processador até dariam conta. O único problema dele é a questão, como vocês podem ver aqui, nós temos um consumo muito alto de memória de vídeo, ele sugere 12 GB, inclusive. Então, vamos ver como é que ele vai se portar. Agora eu tenho ele jogando na casa dos 70, então eu estou rodando na casa dos 70. Como eu tenho bastante memória RAM, eu acho que vai acabar ajudando bastante a VRAM. Nós temos essa quantidade adicional de memória RAM para ajudar a parte da memória de vídeo. Mas vê que ele, quando precisa carregar uma nova área, está sentindo a questão de performance. Então, agora o gameplay está aí na casa dos 50, mas a gente já estourou os 4 GB de memória. Então, o que eu vou fazer? Vamos pegar um pouquinho mais leve na parte de ver, principalmente aí de texturas. Vamos fazer algo que faz um pouquinho mais sentido. Aqui ele está recomendando 8, aqui ele recomenda de 2.7 a 8. Vamos por equilibrado ver o que acontece. Aí agora o consumo está na casa dos 3. E acho que o gameplay vai ficar mais fluido. Vou até começar aqui a medir as médias, 1% e 0.1%. Então é uma questão de que ele até teria performance para encarar configurações gráficas mais potentes, mas é muito provável que os 4 GB vão nos limitar a querer ir tão longe assim. O Resident Evil 2 Remake ele consome bastante VRAM, e então não dá para querer pôr tudo lá no máximo, porque vai faltar memória para isso. E olha como agora ele está fluindo muito bem, está com uma média na casa dos 80, está com 1% acima dos 60 FPS. Perdeu um pouquinho de qualidade gráfica, mas não está feio. Definitivamente a qualidade gráfica está legal. Ô, Gelinho. Tô bem.
Realmente aqui ele está se situando já na casa dos 70, 80 FPS, está rodando muito bem, principalmente está com uma estabilidade muito boa, até o 0.1% está subindo bastante. A gente já tem ele aqui na casa dos 47 FPS, é uma estabilidade muito boa. Como eu disse agora, como eu estou no modo gaming, ele acelerou um pouco as fãs, ele está fazendo um pouquinho mais de barulho. Eu vou experimentar pôr agora no modo office, vamos ver o que vai acontecer. E vou recomeçar a fazer as médias. Ó, que vê que desceu um pouco, a performance caiu um pouquinho. Nossa, mas ao mesmo tempo o perfil de fãs vai silenciando ali, vai ficando bem mais silencioso o notebook. E agora a gente tem um nível bem mais aceitável de produção de ruído e ele ainda está segurando na casa dos 70 FPS, não perdeu tanta performance assim não. Beleza, partiu. Vamos dar uma olhada em outro game. Bom, nosso próximo teste é um jogo que adora derreter chips. Nós temos aqui o Assassin's Creed Odyssey, que já está colocando o nosso processador numa pressão bastante grande. Nós temos ele a 92 graus, mas, sendo sincero, isso é um dia normal na vida de um Intel Core, de um notebook gamer. E nós temos aí, novamente eu troquei o perfil, agora está no modo gaming, como eu havia falado, né? Estamos usando o perfil intermediário desse notebook da Dell. Vê como os frame times são um tanto mais instáveis, justamente porque como a carga no processador é bem grande nesse trecho da cidade aqui, ele dá uma sofrida, o processador dá umas osciladas. E detalhe, nós temos os dois chips operando em muito da capacidade deles. Nós temos a GTX 1650, está próximo do 100% dela, e o Intel Core também, mesmo sendo aí um dos processadores mais rápidos que a gente já testou em notebooks aqui no Adrenaline, ele também está bem próximo da toda a capacidade dele. E com isso, com essa dupla, a gente tem uma performance na casa aí dos 40 a 50 FPS nesse trecho do game. É sempre bom destacar que eu sempre escolho esse espaço aqui, justamente porque eu sei que é um dos lugares mais pesados do Assassin's Creed Odyssey, então a tendência é que a performance seja melhor em outros lugares. Então aqui está pesando um monte para o hardware rodar, e uma coisa que eu havia esquecido de mostrar para vocês, nós temos o jogo rodando agora em Full HD e a qualidade gráfica é o preset do alto. Então nós temos ele já uma qualidade bastante alta. Assassin's Creed Odyssey é um jogo difícil de ser rodado e conseguir qualidade alta no notebook aí nessa casa já é um bom resultado. Vê que quando começa a cair o consumo de processador, ó, eu estou indo para uma parte da cidade menos cheia de gente, a linha do frame time deu uma estabilizada melhor, porque ali o CPU passou a ser usado a 60%, já começou a ajudar bastante. Então depende do trecho do jogo, se você está numa parte menos gigante do que Atenas, você provavelmente vai ter uma taxa na casa dos 50 FPS jogando esse game. É mais aquele trecho mesmo que pesa muito, aquela praça ali é o trecho do jogo mais pesado. E não vou nem tentar em qualidade ultra, não tem porque a gente arriscar. Mesmo em desktop eu tenho evitado fazer os testes no ultra, porque Assassin's Creed Odyssey não é um jogo para ser jogado no ultra. Pouquíssimo hardware alcança essa taxa de quadros, uma taxa de quadros aceitável nessa configuração. Mas para dizer então que a Ubisoft não põe só pedreira, vamos dar uma olhada no The Division 2 também. Galera, então, hora do The Division 2 configurado em DirectX 12, e deixa eu já mostrar para vocês aqui. O restante está no personalizado, porque quando a gente troca para o Ultra, ele liga o V-Sync, então eu venho aqui e desligo ele, e aí acaba ficando como personalizado. Mas estou com o jogo na configuração máxima, estamos jogando ele em Full HD, e em DirectX 12, como vai aparecer ali, o D3, D12. E o detalhe é que ele também é intenso em uso de processadores chip gráfico, assim como acontece com Assassin's Creed, mas esse jogo, bom, a gente está conseguindo pôr no Ultra e está jogando já próximo da casa dos 60 FPS. Vou para uma parte externa aqui para a gente ter uma noção mais clara do nível de desempenho. E agora, jogar no Ultra pesou. Essa configuração já é pesadinha demais para querer encarar no notebook. Nós estamos até tendo uma frame time que não é tão bagunçado que nem era o Assassin's Creed, mas ainda assim está oscilando um pouco. E a taxa de quadros está quase nos 40, depende do que eu tenho na minha frente, mas é ali pela casa dos 40. Vamos experimentar trocar para o alto e ver como fica, que acho que vai fazer mais sentido considerando a configuração que a gente tem aqui. Eu já mexi nas configurações, então agora nós estamos jogando com o preset gráfico que seria o alto. Então deixa eu até mexer porque eu coloco no alto, troco para o V-Sync, nessa configuração. E essa
pequena mudança dos gráficos já foi o bastante para trazer o jogo mais próximo para a casa dos 60. Então, vê que nós estamos bem perto de cravar 60, a estabilidade melhorou um pouquinho, apesar de ainda oscilar um tanto. É um jogo de mundo aberto, então tem um mapa amplo, então tem um estresse para cima do processador, que não chega a ser o nível do Assassin's Creed Odyssey, mas também dá um trabalhinho para o nosso Core i7. Tá? Mas agora a gente tem o gameplay, pelo menos mantendo acima dos 50, então quer dizer que mesmo que ele oscile, como não está descendo demais, tá interessante de jogar. Ah, essas armaduras. Tinha que recarregar, rola. Vou experimentar, ele está quase chegando nos 60 FPS, está oscilando entre 50 e 60. Vou ligar o modo OC aqui dele e ver o que acontece. Subiu um pouquinho já a performance, eu não sei, também inventou de dar uma neblina bem agora. Não sei se isso também não está influenciando. Mas subiu um pouquinho a taxa de quadros. Que é quanto para quebrar? Então a gente tem um gameplay bem próximo dos 60. Se quiser cravar na casa dos 60, dá para baixar mais a qualidade gráfica, mas como eu comentei aqui, o jogo está fluindo legal, tá? Já está dando para jogar. Já está entregando um bom nível de qualidade e performance. Você pode abrir mão de um pouco de qualidade para subir mais a taxa de quadros, mas como ele não tem passado não tem descido mais do que 60 FPS, raramente está dando ali uns 49, eu jogaria dessa forma. Dá para jogar aqui em Full HD qualidade Ultra com essa configuração aqui. O jogo está fluindo bem. Ih, cheguei. Ah, não, esse aqui é aliado. Ah, isso é um inimigo. Nossa senhora. Vai uma cobertura aí? Cadê o ponto fraco desse cara? Ah, vai dar ruim, se ele não morrer, morreu. Beleza, partiu mais games. Bom, galera, agora o nosso próximo teste é com Battlefield 5. Vou tentar estressar tanto o processador quanto a placa de vídeo, então vamos lá jogar num servidor cheio de gente. E agora ele está configurado com nós estamos jogando em DirectX 12, não estamos, obviamente, usando o DXR, que curiosamente tem um botão para ativar aqui. Então acho que dava para riscar um Ray Tracing, apesar que a gente não tem performance aqui para querer isso. Ele agora está usando o preset do médio, vamos subir um pouquinho. Vou tentar primeiro jogar no preset alto para ver como é que ele se sai. Então, esse aqui é um teste bem pesado dos dois chips, vê que os dois estão operando uma porcentagem alta de uso e estamos jogando na casa dos 60 FPS neste momento. Vamos lá mais para frente ver como é que ele se sai. Lembrando que a gente sempre joga nos mesmos mapas, então eu estou aqui em Rotterdam, que é onde a gente prefere fazer os testes. É um mapa que é bem pesado na parte gráfica e também um servidor cheio de gente para tentar tornar a vida do Core i7 aí de 9ª geração um pequeno inferno. E tá indo bem, tá oscilando, ó, vê que o frame time não tá tão liso quanto eu gostaria, mas num servidor com tanta gente e dando tanto estresse no processador, realmente é difícil a gente ter uma taxa de quadros mais lisinha. Mas estamos mantendo algo acima dos 60, vou até ligar... o cara tá do meu lado. Vou ligar a média de quadros para a gente ver como é que está a estabilidade, como é que ele está saindo no geral. Então vamos voltar para o topo do mapa. Vou tentar pegar uma outra classe aqui. Vamos ver se por aqui eu duro mais tempo. E vou recomeçar a nossa média, então. E vamos ver quanto que a gente vai ter. Jogando um pouco mais de tempo, ele fez uma média ali de 67, e principalmente o interessante é ver o 0,1%, que está na casa dos 42. Esse é um resultado muito bom. Normalmente vir aqui para o mapa tático e descer de novo costuma dar uma queda de FPS, então vai mexer ali no 0,1, 0,1%. Mas mesmo fazendo essa transição... Caramba, já sai. Mesmo fazendo essa transição que durou muito pouco, ele está conseguindo manter uma média bastante alta. Então ele está oscilando um pouco o frame time, mas quando a gente observa ali
A estabilidade no geral ele não está caindo muito, está conseguindo mesmo quando a gente analisa ali a questão do percentil, o 0,1 e 1%, está dando um resultado bom. Já desci e subi várias vezes, deixa eu zerar aqui a média para excluir das nossas estatísticas a transição para entrar no mapa, né, que acaba derrubando muita estabilidade. Então, já estamos jogando bem próximo dos 60. Se você faz questão de estar jogando de forma competitiva, que é mais desempenho, talvez valha a pena baixar um pouco para o médio. Au. E com isso conseguir uma taxa de quadros mais alta. Inclusive o que eu vou experimentar também tem a opção de fazer o nosso overclock rapidinho. Deixa eu ver o que vai acontecer se eu mexer o perfil para o OC. Não mudou tanto. Vou fazer o seguinte aqui agora, deixa eu baixar aqui. Vamos pôr em qualidade média, para alguém que está mirando ter uma tela com taxa de atualização mais alta, ou está preocupado mais na questão da performance. Vamos ver como é que ele se sai. Deixa eu zerar a média e partiu. E agora com o jogo em Full HD qualidade média, agora o gameplay está mais ali 75, uns bons 15 FPS. Lembrando que nós temos um alto estresse também para o processador. Como a gente está com um mapa cheio de gente, isso aqui é um desafio tanto para o chip gráfico quanto para o processador. É bem mais fácil quando tem um tanque na sua frente. No chão. Pronto. Quase explodiu. Nossa, foi embora o 0,1% com aquele stuttering. Mais 1% em 41 FPS é um bom resultado. Bom, partiu jogar mais um game para fechar nossa bateria de testes. Para fechar nossa sequência de games, vou colocar um pouquinho mais leve, considerando aí nossos hardwares, mas que ainda além de ser um jogo bem popular, pode ir lá dar seu trabalho, principalmente por causa desse, novamente, mapa amplo sempre dá um trabalhinho para processador. E vou dar uma olhadinha no Fortnite. Enquanto a gente desce aqui, deixa eu mostrar para vocês como é que eu configurei. Ele está na configuração toda épica, está em Full HD. Eu só não vou tirar o Riva da frente, porque toda vez que eu dou F11 o jogo vai para o modo janela e volta e é pior. Mas resumindo, tá Full HD bastante qualidades. Todas as qualidades que o jogo consegue pôr eu coloquei. E o resultado é, principalmente ali quando a gente estava no ar, mais de 100 FPS. Vamos ver aqui embaixo como é que fica. Mas parece que é uma máquina que vai sobrar para Full HD. E principalmente games mais leves, né, que tem aí a lista é extensa. Você vai ter games como Rocket League, o Overwatch, obviamente o CS. Esses games um pouquinho mais leves vão rodar sem nenhum problema. Deixa eu catar uma arma, quem sabe? Posso tocar a campainha. Ah, que legal. Deixa eu já ir calculando aqui a estabilidade, agora que a gente está no chão, vale a pena a gente dar uma olhadinha se o jogo vai ser rodado de forma fluida. Eu acho que eu caí num lugar que não tem quase ninguém. Ah, algo está acontecendo aqui. Nossa, precisa de... Aff. Parece de novo. Au! Esse tiro doeu. Ah, tem outro. Nossa, tinha outro aqui também. Ok. 110 FPS de média, 1% acima dos 60 FPS. Sim, é um hardware que não vai ter problema nenhum em rodar Fortnite e games mais leves. Então, Dota, CS, League of Legends, Overwatch, você vai ter um nível de performance bastante eficiente. Comentando agora de algumas outras coisinhas dos nossos testes com a GTX 1650. Deixa eu até pôr modo Office para deixar ele mais silencioso aqui atrás. Nós experimentamos também fazer uma transmissão usando ele. Então ele usa a tecnologia da microarquitetura Volta para transmitir. Então ela não tem alguns recursos novos da geração mais recente de placas da NVIDIA. Então para quem está pensando em fazer streaming,
e vai fazer o streaming com o notebook, ele vai ser ao mesmo tempo onde você vai rodar o jogo e onde você vai compactar e enviar para fazer a transmissão. É bom ficar de olho que alguns chips mais potentes vão ter uma codificação mais eficiente, mas no teste que a gente fez, é um gameplay que a gente fez com o Total War, nós fizemos com o game novo da série Total War, então vocês podem dar uma conferida no nosso gameplay e nós tivemos uma oscilação da internet do local onde a gente estava fazendo a transmissão, que não segurou tão legal a taxa de quadros, mas o notebook em si conseguiu manter o jogo rodando em Full HD qualidade ultra e compactar 1080p 60 fps para enviar através do Streamlabs. Então é um notebook que vai conseguir entregar um nível de desempenho suficiente para você fazer streamings dos seus gameplays enquanto você joga, principalmente com a ajuda, é claro, esse modelo vem com um processador muito potente. E nessas horas, esse bom processador, boa quantidade de memória RAM e a GTX 1650, pelo menos nos nossos testes, se saiu bem. Então, se quiser dar uma conferida, é só procurar ali por Total War Gameplay Adrenaline e provavelmente vocês vão conseguir achar esse vídeo e podem assistir ele. Bom, agora comentando da performance da 1650, nós temos um salto considerável mesmo quando a gente olha para a GTX 1050 Ti da geração anterior. Era uma placa que rodava games na casa do Full HD qualidade média, aqui a gente está jogando a maior parte das coisas no Full HD na qualidade alta ou ultra. Mesmo em games mais pesados a gente está tendo um gameplay bastante eficiente. E para games mais leves, como é o caso do Fortnite, a gente tem inclusive uma margem de performance para ter ali uns chips, uns núcleos e alguns ciclos de processamento sobrando para fazer um streaming, fazer a compactação do jogo e mandar online. Então é um computador que você vai conseguir jogar e fazer o streaming do seu gameplay ao mesmo tempo. Com exceção de franquias mais pesadas, que você vai ter que trazer a qualidade um pouquinho mais para baixo, principalmente porque os 4 GB podem limitar a possibilidade de colocar texturas no Ultra, mas é um balanço excelente entre nível de performance, aquecimento e também aí a portabilidade. Nós temos o modelo que nós estamos usando aqui é o modelo Move da Dell, ele não é dos mais finos, mas ele também não chega a ser um modelo gamer pesado e daqueles espessos. Então é um chip para você ficar de olho, porque essa série 50 é uma das mais interessantes, então para quem está pensando em comprar um notebook, não vai ficar tão caro, nem vai ficar tão grande e pesado quanto notebooks com RTX, com chips mais parrudos, que consomem mais energia, e ao mesmo tempo você consegue um notebook que ainda entrega um bom nível de desempenho. Então você não vai jogar tudo no Ultra, mas Full HD qualidade alta em boa parte dos games você vai ficar perto dos 60 FPS. Galera, então para mais impressões com o notebook da Dell, nós vamos ter análise em vídeo dele, que já deve estar no ar ou deve estar em breve no ar, então fica de olho lá no canal do YouTube para você encontrar ela. E para quem quer ver mais a fundo sobre o notebook em si, nós temos a análise completa também em texto. Depois que sair a análise eu vou atualizar a descrição desse vídeo com o link. Vocês conseguem ver todas as nossas impressões com o Avel Move aqui atrás de mim. E nós nos vemos numa próxima, galera. Tchau, tchau!